A história de um grande dilúvio é uma narrativa tão antiga quanto o tempo. Desde os primórdios da civilização, histórias de uma grande inundação têm sido passadas de geração em geração, gravadas em pergaminhos antigos e manuscritos históricos. Ela ecoa pelos corredores da história, sussurrada em mitos e lendas ancestrais de incontáveis culturas. Cada civilização, de alguma forma, parece ter sua própria versão dessa história, preservada em ruínas antigas e artefatos arqueológicos. Dos vales férteis da Mesopotâmia às Américas, a história persiste, uma memória universal de um evento cataclísmico que remodelou o mundo. Essas narrativas são encontradas em mapas históricos e paisagens antigas, sugerindo uma conexão profunda e duradoura com o passado. Por que essa história perdura? Seria ela mais do que um mito? Um aviso de nosso passado distante? Historiadores e arqueólogos ponderam sobre a sabedoria antiga contida nessas histórias, questionando se há uma verdade subjacente que ainda não compreendemos completamente. A narrativa do dilúvio aparece na Epopeia de Gilgamesh, um poema mesopotâmico anterior à Bíblia. Este poema, gravado em tábuas de argila, é um dos textos literários mais antigos, conhecidos pela humanidade. Conta a história de Utnapishtim, um homem escolhido pelos deuses para sobreviver a um dilúvio. Utnapishtim é instruído a construir uma grande arca para salvar sua família e os animais. Uma história que ressoa com muitas outras tradições. Há semelhanças impressionantes com o relato bíblico da Arca de Noé. Ambas as histórias falam de um homem justo, escolhido para preservar a vida em meio a uma destruição total. E este não é um caso isolado. A história do dilúvio aparece em muitas outras culturas ao redor do mundo, cada uma com suas próprias variações e detalhes únicos. Mitos de dilúvio são encontrados na mitologia grega, com a história de Deucalião. Deucalião e sua esposa Pirra são os únicos sobreviventes de uma grande inundação enviada por Zeus para punir a humanidade. Na mitologia hindu, é Manu quem sobrevive à inundação. Manu é advertido por um peixe sagrado sobre a iminente catástrofe e é instruído a construir um barco para salvar a si mesmo e a semente de toda a vida. Essa repetição em culturas diversas sugere uma experiência humana compartilhada. A presença de mitos de dilúvio em tantas tradições diferentes pode indicar uma memória coletiva de um evento real. Seria esta a evidência de um evento real gravado em nossa memória coletiva? A ideia de uma memória compartilhada, que transcende fronteiras culturais, é fascinante e levanta muitas questões sobre a natureza da história e da mitologia. Esses mitos, embora diferentes em seus detalhes, compartilham um fio condutor, um mundo consumido pela água, poucos escolhidos que sobrevivem, um novo começo para a humanidade. A ideia de um recomeço após uma grande destruição é um tema poderoso e universal. Mera coincidência? Ou será que apontam para um evento real, tão catastrófico que ficou entranhado no DNA cultural de civilizações ao redor do globo? A possibilidade de um evento tão significativo que deixou uma marca indelével em nossa memória coletiva é intrigante. A universalidade do mito do dilúvio é intrigante. A presença desse mito em tantas culturas diferentes sugere que há algo mais profundo em jogo. Levanta a questão: poderia haver um fundo de verdade escondido nessas histórias ancestrais? Talvez esses mitos contenham fragmentos de eventos reais que foram passados de geração em geração. A busca pela verdade tem cativado exploradores, arqueólogos e historiadores por séculos. Eles têm se dedicado a desvendar os mistérios por trás dessas histórias antigas. A busca por provas tangíveis os levou aos cantos mais remotos da Terra, seguindo o rastro de uma lenda. Em suas expedições,
Eles esperam encontrar evidências que possam confirmar ou refutar essas histórias antigas, trazendo-nos um passo mais perto da verdade. A história da Arca de Noé é talvez a narrativa de dilúvio mais conhecida, um alicerce da tradição judaico-cristã. Esta história tem sido contada e recontada ao longo dos séculos, inspirando gerações com sua mensagem de fé e redenção. Conta a história de um homem justo escolhido por Deus para construir uma arca, um receptáculo de salvação, para preservar a vida de um mundo afogado em pecado. Noé, com sua devoção inabalável, aceitou a tarefa monumental sem hesitação. Noé, um simples carpinteiro, recebeu instruções divinas para construir uma arca de madeira de gofer, um tipo de madeira perdida no tempo. Ele trabalhou incansavelmente, seguindo cada detalhe das instruções divinas, confiando plenamente no plano de Deus. Esta arca abrigaria Noé, sua família e 2 animais de cada criatura viva. A tarefa de reunir todos esses seres vivos foi, sem dúvida, um desafio colossal, mas Noé e sua família perseveraram. Durante 40 dias e 40 noites, a terra foi engolida por um dilúvio. As águas subiram rapidamente, cobrindo tudo em seu caminho e transformando a paisagem em um vasto oceano. A chuva implacável caiu dos céus, engolindo as montanhas mais altas. A força da natureza era implacável e a devastação foi total. Toda a vida pereceu, exceto aqueles a bordo da arca. Noé e sua família, junto com os animais, flutuaram sobre as águas, esperando pacientemente que a tempestade passasse. Um período de purificação, um botão de reset divino para um mundo consumido pela iniquidade. Quando as águas finalmente começaram a recuar, a esperança de um novo começo surgiu. À medida que as águas baixavam, a arca repousou sobre os montes Ararat. Este local, envolto em mistério e reverência, tornou-se um símbolo de renascimento e renovação. Este local, envolto em névoa e lenda, tornou-se um farol de esperança, um testemunho da promessa e misericórdia de Deus. A história da arca e seu pouso nos montes Ararat continua a inspirar e intrigar. A história da Arca de Noé é poderosa. Ela transcende o tempo e as culturas, falando diretamente ao coração humano sobre a importância da fé e da obediência. Fala de fé, obediência e julgamento divino. É uma narrativa que nos lembra da fragilidade da vida e da necessidade de viver em harmonia com os princípios divinos. Uma história de sobrevivência contra probabilidades impossíveis. Noé e sua família, protegidos pela arca, representam a resiliência e a esperança em meio à adversidade. A imagem da arca, um santuário de madeira em meio a um mar revolto, ressoa na humanidade há milênios. Ela simboliza a proteção divina e a promessa de um novo começo. Mas seria apenas uma história? A lenda da Arca de Noé levanta questões sobre a linha tênue entre mito e realidade. Ou poderia ser um relato histórico de um evento real? A busca por evidências concretas continua a fascinar estudiosos e exploradores. A busca pela Arca de Noé tem cativado a imaginação durante séculos, uma busca alimentada pela fé, curiosidade e o poder duradouro desta história ancestral. Cada nova descoberta traz uma nova onda de esperança e especulação. As encostas escarpadas do Monte Ararat, um vulcão adormecido na atual Turquia, tornaram-se o ponto focal desta busca. Exploradores e arqueólogos enfrentam desafios imensos na esperança de encontrar vestígios da Arca. Seria este o local de descanso final da Arca? A resposta permanece envolta em mistério, mas a busca continua, impulsionada pela fé e pela esperança de desvendar um dos maiores enigmas da história. O Monte Ararat, um pico colossal que perfura as nuvens, possui um fascínio místico e irresistível. Dominando a paisagem entre a Turquia e a Armênia,
Seus picos cobertos de neve, frequentemente envoltos em névoa, parecem guardar segredos profundos que cativam exploradores e sonhadores há séculos. A montanha é impregnada de história e lenda, um lugar onde mito e realidade se entrelaçam de maneira fascinante. A ligação de Ararat com a história da Arca de Noé tornou-o um local de peregrinação sagrada por gerações. O livro de Gênesis afirma que a arca repousou sobre os montes de Ararat, levando muitos a acreditar que o local de descanso final da arca é nesta mesma montanha mística. O terreno acidentado e as condições climáticas, muitas vezes traiçoeiras, não impediram aqueles determinados a encontrar provas do relato bíblico e histórico. A busca pela arca tem sido repleta de desafios, agitação política, condições climáticas adversas e a vastidão da montanha tornaram as expedições difíceis e frequentemente perigosas. Mas o fascínio do desconhecido, a chance de descobrir um pedaço da história que poderia reescrever nossa compreensão do passado, continua a atrair exploradores para as encostas de Ararat. O folclore local é rico em histórias de um antigo naufrágio colossal no alto das encostas de Ararat. Dizem que, há muitos séculos, uma grande embarcação encontrou seu destino final nas alturas dessa montanha mística. Essas histórias, passadas de geração em geração, aumentam a mística da montanha. Cada conto, cada relato, contribui para a aura de mistério que envolve Ararat, tornando-o um lugar de fascinação eterna. Pastores e moradores locais afirmam ter visto os restos da arca, uma forma escura de madeira projetando-se do gelo e da neve. Essas visões, muitas vezes descritas com detalhes vívidos, alimentam a crença de que algo extraordinário está escondido ali. Esses relatos em primeira mão, embora frequentemente descartados como folclore, alimentaram a crença de que a arca é mais do que um mito. Para muitos, essas histórias são provas tangíveis de uma verdade antiga, esperando para ser redescoberta. Uma história fala de um pastor que afirmou ter encontrado os restos da arca enquanto cuidava de seu rebanho. Ele descreveu a descoberta como um momento de revelação, uma visão que nunca poderia esquecer. Ele descreveu uma vasta estrutura de madeira incrustada no gelo, com suas madeiras enegrecidas pelo tempo. A visão era impressionante, uma relíquia de uma era passada, preservada pelo frio implacável. Outra história fala de um grupo de aldeões que se aventuraram montanha acima em busca da arca. Armados com coragem e determinação, eles enfrentaram os elementos em sua busca. Eles também afirmaram ter visto a arca, sua forma inconfundível contra a neve. A visão reforçou suas crenças e alimentou ainda mais as lendas locais. Esses relatos de testemunhas oculares, embora frequentemente anedóticos, não podem ser facilmente descartados. Cada testemunho adiciona uma peça ao quebra-cabeça, sugerindo que há mais na história do que se pode ver. Eles adicionam outra camada ao mistério de Ararat. A montanha, com suas histórias e segredos, continua a ser um enigma fascinante. Poderiam essas histórias ser ecos de uma verdade enterrada sob séculos de gelo e neve? A ideia é intrigante e provoca a imaginação. A possibilidade, por mais remota que seja, é suficiente para inflamar a imaginação e alimentar a busca pela arca. Exploradores e aventureiros continuam a ser atraídos pela promessa de uma descoberta monumental. A verdade, ao que parece, está em algum lugar nas encostas de Ararat, esperando para ser descoberta. Cada nova expedição traz a esperança de que, finalmente, o mistério será resolvido e a arca será encontrada. À medida que as controvérsias se acumulavam, surgiram alegações de que a estrutura, na verdade, poderia ter sido plantada no Monte Ararat. Denúncias surgiram
de que trabalhadores curdos teriam criado a ilusão de uma descoberta monumental, talvez como um esforço para atrair atenção e turismo para a região. Essa acusação complicou ainda mais a narrativa, gerando um ceticismo ainda mais profundo sobre a autenticidade da arca. O arqueólogo Eric Klein, da Universidade George Washington, destacou esses problemas em entrevistas, criticando a abordagem da equipe do Noah's Ark Ministries International. Ele expressou sua preocupação de que a busca pela Arca de Noé estivesse mais ligada a interesses sensacionalistas do que a uma verdadeira investigação científica. Klein argumentou que, sem rigor acadêmico e metodologias estabelecidas, a descoberta poderia facilmente ser desacreditada. À medida que o debate se intensificava, os pesquisadores enfrentaram uma tempestade de críticas. A comunidade científica pediu um exame mais rigoroso das evidências apresentadas, enfatizando a necessidade de revisão por pares e transparência. Enquanto isso, os defensores da descoberta lutavam para manter o interesse público, apresentando novas imagens e alegações, mas a sombra das dúvidas pairava sobre o achado. A busca pela verdade continuava, imersa em um mar de controvérsias. Nesse cenário de disputas e incertezas, a reflexão sobre fé e evidências emergiu como um tema central. Para muitos, a descoberta da Arca de Noé não deveria, de fato, alterar a essência da crença. O Dr. Morris, do Institute for Creation Research, expressou essa visão com clareza. Ele argumentou que a fé não depende de evidências arqueológicas para ser validada. É uma convicção interna, uma certeza que transcende o que pode ser fisicamente provado ou encontrado. Ele lembrou que, mesmo que a arca fosse localizada, aqueles que não compartilham da fé poderiam continuar a questionar sua veracidade. Para esses céticos, a crença não se baseia em fatos concretos, mas em interpretações pessoais e experiências de vida. Essa linha de pensamento sugere que a descoberta da arca, por mais impactante que fosse, não teria o poder de mudar corações e mentes de quem já está decidido a duvidar. Assim, a narrativa sobre a arca se torna um espelho das crenças humanas, a interseção entre fé, dúvida e a busca incessante por respostas. Enquanto alguns veem a busca pela arca como um ato de fé em ação, outros a encaram como uma tentativa fútil de comprovar o que, para eles, já está firmemente estabelecido em suas almas. A história, portanto, continua a se desenrolar, não apenas como uma busca por um artefato perdido, mas como uma jornada profundamente humana em busca de significado e compreensão.